Glória a Deus, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que nós, pela graça de Deus, retornarmos aqui para darmos continuidade à nossa leitura do segundo livro de Samuel, quinto livro histórico, onde nós vamos ler hoje mais 4 capítulos, o 18, 19, 20 e 21. Capítulo 18 diz assim: E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço debaixo da mão de Joabe, outro terço debaixo da mão de Abisai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: Eu também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós, e ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntarás 10.000, melhor será, pois que da cidade nos sirvas de socorro. Então Davi lhes disse: O que bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo brandamente: Tratai por amor de mim ao jovem a Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. Absalão fica suspenso numa árvore, e Joabe mata-o. E Absalão se encontrou com o servo de Davi, e Absalão ia montado no mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo o homem o fez saber a Joabe, disse: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe a um homem que lhe o fizera saber: Pois que o fizeste, porque não o feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem Absalão. Ainda que proferisse mentira com risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, e estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E os cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória de meu nome, e chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama o pilar de Absalão. Davi, sabendo da morte de Absalão, chora amargamente. Então disse a Ahimaas, filho de Zadok: deixa-me correr, e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita: vai tu e dize ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Ahimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagens convenientes?
Seja o que for, disse Ahimaás, correrei. E Joabe lhe disse, corre. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou ao Cuxita. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta, junto ao muro. E levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei, se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse, eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei também, este traz novas. Disse mais a sentinela, vejo o corredor do primeiro, que parece ser o corredor de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei, este é um homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, a Ahimaás, e disse ao rei, paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse, bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei, vai bem com o jovem, com Absalão. E disse a Ahimaás, vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei, vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o Cuxita e disse, anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao Cuxita, vai bem com o jovem, com Absalão. E disse o Cuxita, sejam como aqueles jovens os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Capítulo 19. E disseram a Joabe, eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer, muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às fortundelas na cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse, hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo, capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecera aos teus olhos. Levanta-te, pois agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto do que todo o mal que te vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo, eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel fugiu, cada um para as suas tendas. E todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo, o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus. E agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Davi volta para Jerusalém. Então o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, dizendo, falai aos anciãos de Judá, dizendo, porque seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós, porque, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis, porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim, para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá,
como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei à outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele. E prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E passando a barca para fazer passar a casa do rei, para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão, e disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confesso que eu pequei, porém eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Porque porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, o filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: porque não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o tenho o teu servo dizia: abordarei um jumento, e nele montarei, irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor, e contudo puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa, e que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse o rei: porque ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Barzilai encontra-se com Davi. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Regelim e passou com o rei o Jordão para o acampar à outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era um homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? Ou porque será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Como o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, e porque me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo que passe com o rei, meu senhor, e faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimá passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Equimã
passou com ele todo o povo de Judá, conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: porque te furtaram os nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles. Então responderam todos os homens de Judá, os homens de Israel: porque o rei é nosso parente, e porque vos irais por isso? Porventura comemos à custa do rei, ou nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós, porque, pois, fizestes pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira para tornar a trazer o nosso rei, porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Capítulo 20, a sedição de Seba e a sua morte. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: não temos parte em Davi, nem herança nos filhos de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa, Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa em guarda, e as sustentava, porém não entrou a elas, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: convoca-me os homens de Judá para o 3º dia, e tu, então, apressa-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que ele tinha designado. Então disse Davi a Abissai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, porque toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que porventura não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles, e estava Joabe cingido da sua roupa que vestiu, e sobre ela um cinto com a espada em seus lombos, na sua bainha, e adiantando-se ele lhe caiu. E disse Joabe a Amasa: vai contigo bem, meu irmão. E Joabe com a mão direita pegou da barba de Amasa para o beijar, e Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na 5ª costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu 2ª vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, teu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a ele e disse: quem há que bem queira Joabe, quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho, e vendo aquele homem que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo, e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que se chegava a ele parava. E como estava apartado do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicri. E passou por todas as tribos de Israel até Abel, Bet-Maacá, e a todos os beritas, e ajuntaram-se todos e também os seguiram. E vieram e cercaram em Abel Bet-Maacá, e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, peço-vos que digais a Joabe: chega-te cá, para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: tu és Joabe? E disse ele: eu sou. E ela lhe disse: ouve as palavras de tua serva. E disse ele: ouço. Então falou ela, dizendo: antigamente costumava-se falar, dizendo: certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriram.
cumpriam. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe Israel, porque, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim, porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bigri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bigri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina e se retiraram da cidade, cada um para suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus, e adoraram sobre os tributos. E Josafá, filho de Ailude, era o chanceler, e Seva, o escrivão, e Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, o jairita, era o oficial mor de Davi. Capítulo 21, fome em Israel e a sua causa. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os Gebionitas. Então chamou o rei os Gebionitas, e lhes falou: ora, os Gebionitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos Gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os Gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul ou com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos Gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seus filhos, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disse: Deus se aplacou para com a terra. 4 guerras contra os filisteus. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou, e Isbi Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso
e o peso de cuja lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibicai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era haste como eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos, e também este nascera dos gigantes. E injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meus amados irmãos, que nós aqui, segundo o nosso propósito de leitura da palavra do Senhor, nós finalizamos os 4 capítulos de hoje, 18, 19, 20 e 21, onde nós vimos ali, o que sucedeu a Absalão, filho do rei Davi, que acabou sendo morto, pendurado num galho, e como o rei Davi chorou pela sua morte, e depois envergonhou seus homens que pelejaram por ele, não os honrando, e com a palavra de Joabe a ele se recompôs, e novamente tomou lugar diante dos homens para os conduzir novamente pela peleja, para a batalha, e que assim o fizeram com grande êxito. Amém? Nós vamos finalizar aqui, fazendo uma oração ao Senhor, como sempre fazemos, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é tremendo, Ele está comigo, Ele está contigo. Se você o amar de todo o teu coração, buscar como tesouros escondidos, o Senhor sempre estará contigo e você o acharás. Amém? Deus, Ele quer ser encontrado por mim, Ele quer ser encontrado por você. Quando você o busca, de todo o coração, com certeza Ele se dará a conhecer a mim e a você. E hoje é dia de buscarmos ao Senhor, é um domingo, a qual nós temos um projeto, nós temos um propósito, que é ir à casa do Senhor, adorar a Ele, glorificar a Ele em espírito e em verdade, amém? Termos comunhão com Ele, intimidade, prestarmos um culto racional ao Senhor com toda a nossa força, mente, entendimento, com todo o nosso coração, amém? Deus te espera lá, eu tenho certeza, então que você não deixe de buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto Ele está perto, irmãos, Então que você possa se esforçar em dizimar do teu tempo ao Senhor, buscando a Ele, diante dos nossos irmãos, juntamente com eles, adorando, glorificando e exaltando a Ele, para a honra e glória do seu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai querido, Deus amado, Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, que tudo vê, que tudo sabe e que está em todos os lugares, Senhor, e detém todo o poder nas tuas mãos, toda a honra e toda a glória, Pai, sejam dados ao Senhor pelos séculos dos séculos, Senhor. É em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, Deus amado, que nós te agradecemos mais uma vez por esta bênção de estarmos aqui diante da tua palavra, de estarmos, meu Deus, absorvendo conhecimento de ti e daquele que nos enviaste, Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Continua abrindo a nossa mente, nosso entendimento, dando espírito de sabedoria, espírito de revelação, continua iluminando os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, meu Pai. Que em nome de Jesus, que não haja barreira, impedimento para os teus negócios em nossas vidas, e que toda
obra contrária a toda a ação do inimigo que é realizada, feita através de instrumentos humanos ou circunstâncias, todo projeto maligno de Satanás e seus demônios seja repreendido desde já pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, porque envergonhados e confundidos é que ficarão todos os nossos inimigos, Senhor. São eles que caem e tropeçam em nome de Jesus. E maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo, e operando o Senhor, ninguém há que possa impedir os teus desígnios, a tua vontade sobre as nossas vidas, meu Pai. Prepara assim uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, que eles possam ver a tua glória assim sobre as nossas vidas, que nós possamos, nós que cremos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, caminhar de glória em glória e de vitória em vitória, porque a vitória já é nossa pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, Senhor. É em nome de Jesus que nós declaramos e te pedimos todas as coisas, meu Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Que Jesus te abençoe, fique firme nos teus caminhos com Deus, fique firme no teu propósito de agradar ao Senhor e fugir de toda aparência do mal, que você possa ser verdadeiramente um instrumento nas mãos do Senhor, um vaso cheio do seu azeite, da sua glória, e que o nome dele venha a ser glorificado através da minha e da tua vida. Amém? Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir.